Passamos agora ao tópico da lavagem de mãos. Efetivamente, conforme referi anteriormente, a lavagem de mãos reveste-se de extrema importância em ambiente clínico. Vimos isso, e mais uma vez repito o que tenho vindo a dizer, a pandemia pelo SARS-CoV-2 veio-nos mostrar efetivamente muitas coisas e veio-nos permitir compreender muitas das coisas que nós habitualmente já praticávamos em clínica. Uma delas é a questão da lavagem de mãos, porque efetivamente é uma das medidas mais importantes no controle de infecção cruzada, porque permite-nos quebrar a cadeia de infecção, permite-nos eliminar regularmente os micro-organismos existentes nas nossas mãos. E, em primeiro lugar, precisamos de entender quais são esses micro-organismos que vivem habitualmente em contacto com a nossa pele. Há dois tipos de flora, a flora acidental ou transitória, como o próprio termo diz, são os micro-organismos que acidentalmente existem na nossa pele, são micro-organismos que colonizam as camadas mais superficiais da pele e são relativamente fáceis de remover com uma lavagem de água simples, uma simples passagem por água das mãos remove grande parte desta flora acidental. Habitualmente são estes micro-organismos que circulam entre pessoas quando há um contacto direto, por exemplo, no cumprimentar de beijo ou cumprimentar um cumprimento de mão, e há esta troca de micro-organismos. Aliás, por isso é que durante a pandemia ouvimos falar muitas vezes e acabamos por nos habituar a não cumprimentar as pessoas por contacto direto, precisamente para evitar a transmissão destes micro-organismos. Habitualmente são estes micro-organismos que estão associados à infecção, porque não são aqueles que vivem habitualmente connosco em harmonia. Depois temos a segunda flora, a flora basal, ou resídua, que são efetivamente os micro-organismos que vivem connosco de forma mais intensa, são micro-organismos que estão presentes nas camadas mais profundas da pele e que são mais resistentes à lavagem. É necessário uma lavagem mais intensa, mais profunda, para conseguir remover parte desta flora, sabendo sempre que nunca a iremos eliminar totalmente. Habitualmente não causam doença ao próprio, porque estão perfeitamente integrados e vivem em equilíbrio com cada um de nós. Quando passam entre pessoas, passam a constituir flora acidental ou transitória, e aí já poderão estar implicados na infecção. A estes dois tipos de flora, nós, quando a pretendemos remover, podemos recorrer a dois tipos de lavagem, a lavagem higiênica e a lavagem cirúrgica. São dois tipos de lavagem distintos. A lavagem higiênica é uma lavagem muito mais simples, uma lavagem muito menos demorada em termos temporais, minuto e meio, uma passagem por água corrente com eventualmente um sabonete ou um sabonete líquido ou sólido, e faz esta lavagem higiênica, faz, portanto, a remoção destes micro-organismos, desta flora transitória ou acidental. A lavagem cirúrgica é uma lavagem mais profunda, mais cuidadosa, mais demorada no tempo, é uma lavagem que, como está na imagem, representada na imagem do lado direito, é uma lavagem que ao nível das mãos obedece a determinadas regras, a lavagem no esfregar a palma da mão contra as costas da mão contra a lateral, esfregar entre os dedos, movimentando e rodando, alternando a posição dos dedos para efetivamente intensificar esta higienização, fechar a mão e fazer esfregar uma das mãos fechadas sobre a palma da outra mão, esfregar o polegar e esfregar a ponta dos dedos contra a palma da outra mão, e assim sucessivamente. É uma higienização mais demorada e que é uma higienização que também, sendo mais intensa, faz a lavagem também do braço, e portanto acabamos por fazer uma higienização mais profunda, mais demorada e mais abrangente. A lavagem das mãos deve ser feita com recurso à água fria, precisamente para que a água quente não promova a dilatação dos poros cutâneos, que constituiriam orifícios naturais onde se poderiam alojar micro-organismos. Não nos podemos esquecer que estamos a falar de organismos muitíssimo pequenos e que, obviamente, um poro cutâneo é de uma dimensão enorme para esses micro-organismos, e, portanto, permitiria o seu alojamento. Então, utilizamos água fria, utilizamos um sabonete líquido, habitualmente com um dispensador preferencialmente por ação com o cotovelo, por exemplo, com
um manipulo mais extensível para poder fazer essa manipulação, o manuseamento sem recurso às mãos, para não contaminarmos esse dispensador, e depois a secagem é feita com papéis descartáveis. Hoje em dia, efetivamente, está posto de lado a utilização de sabonetes sólidos e de toalhas de papel, de pano, precisamente porque a sua umidade e a constante utilização iria promover a deposição de micro-organismos que iriam transitar entre pessoas. As mãos devem ser muito bem secas antes de calçar as luvas, também como já vimos, precisamente para impedir criar um ambiente propício para o desenvolvimento dos micro-organismos, que se desenvolvem melhor, nomeadamente as bactérias, em ambiente úmido e com temperatura elevada. No caso da utilização destes dispensadores, e portanto no caso da utilização destes sabonetes líquidos, não deve ser feito o seu carregamento ou recarregamento sem deixar esvaziar completamente o reservatório e, preferencialmente, até lavando antes de fazer o carregamento, no caso de serem dispensadores em que se faça o seu carregamento, portanto, a partir por exemplo, de outros recipientes e, por exemplo, por compra de grandes quantidades de produto. Portanto, deve-se deixar esvaziar completamente o reservatório, lavar e depois, então, sim, encher com novo conteúdo, para impedir precisamente que haja aqui proliferação de micro-organismos. E, portanto, tal como se lavam as mãos para frequentemente irmos eliminando micro-organismos, também, neste caso, deixa-se esvaziar completamente o reservatório, faz-se a sua lavagem, eventualmente desinfecção e depois colocação de novo sabonete. Como vos dizia, hoje em dia não se preconiza em ambiente clínico a lavagem de mãos com sabonete sólido e toalhas de pano, poderiam ser utilizadas por várias pessoas e, portanto, criando condições para o desenvolvimento de micro-organismos e a sua propagação, e também já disse e repito que as mãos devem ser, portanto, as unhas devem ser usadas curtas para evitar o acúmulo de micro-organismos por baixo das unhas, e para isso também podemos utilizar escovas para fazer a sua higienização. Não é habitual numa lavagem higiênica no dia-a-dia no consultório a utilização destas escovas. Em relação às escovas, chamar a atenção para que devem ter cerdas macias, para não serem agressivas e não poderem criar lesões ou micro-lesões cutâneas, que poderiam funcionar como portas de entrada de micro-organismos, e idealmente até devem ser escovas descartáveis, ou então, não sendo descartáveis, deverão ser de uso individual e deverão ser lavadas e desinfetadas entre utilizações. E depois, naturalmente, também já abordamos este aspecto, ter o cuidado de manter as mãos íntegras. A pele é uma barreira física natural, faz parte da imunidade inata, e, portanto, devemos manter a gordura e a umidade das mãos precisamente para preservar esta integridade. Utilizando luvas diariamente, várias vezes ao dia, e estando várias horas com as mãos, com as luvas calçadas, vamos criar ambientes propícios também para o desenvolvimento de lesões, muitas vezes até por colonização por micro-organismos, nomeadamente, por exemplo, fungos. E, portanto, é fundamental que, ao longo do dia, pelo menos no final de um turno de trabalho, sejam utilizados produtos que possam restituir o equilíbrio cutâneo, nomeadamente no que diz respeito à umidade e à gordura da pele. As mãos devem ser lavadas frequentemente ao longo do dia. Aqui um esquema de que, de uma forma simples, pode mostrar alguns momentos em que devem ser lavadas as mãos. As mãos devem ser lavadas sempre antes de iniciar o dia de trabalho, antes de calçarmos as luvas. A luva, apesar de constituir uma barreira física, devemos sempre reforçar este cuidado e esta proteção lavando as mãos, portanto, impedindo que possam entrar na luva micro-organismos que depois, repito, iriam ter um ambiente propício para o seu desenvolvimento. E depois também sempre procedamos a princípios de desinfecção ou esterilização, naturalmente antes desses procedimentos, que serão sempre com mãos enluvadas, deve ser feita previamente a lavagem das mãos. Também as mãos devem ser lavadas sempre depois de contactarmos objetos potencialmente contaminados ou superfícies potencialmente contaminadas, ou termos contactado, por exemplo, um paciente sem as mãos enluvadas, sempre no fim dos procedimentos de desinfecção e esterilização, onde supostamente estamos a trabalhar
com luvas e, portanto, sempre que tiramos as luvas, devemos lavar as mãos, são medidas de reforço. Já usamos as luvas constituíram uma barreira física, no entanto, sabemos que ao tirar as luvas, se lavarmos as mãos, estamos a reforçar este efeito protetor. E, finalmente, no fim do trabalho, antes de sairmos do consultório da clínica para nos dirigirmos para casa, precisamente para impedir ou diminuir a possibilidade de transportar os micro-organismos para o ambiente familiar.